Perguntei para o escritor, por onde começar o testemunho, e ele disse, pelo começo, é claro, e retruquei. Qual começo, meu rei? Desde a barriga da minha mãe? Ele disse, desde quando você voltou à vida, e digo, vida de verdade. Deus é especialista em chegar nos acréscimos do segundo tempo. A paz, meus irmãos. Eu começo contando o meu nome. Eudes Evangelista Ribeiro Silva Jardim. Eu sei, não tem como fugir do chamado. Meu nome é a própria floresta amazônica. E no meio dela o Jardim de Deus, onde sai ribeiros de águas vivas. Moro em São Luís, Maranhão. À época dos acontecimentos relatados, eu mesclava entre o bairro do Turu e no centro, na casa da minha avó e mãe. Sempre foi assim. E só introduzindo um pouco, esse testemunho tem várias finalidades. Renovar sua fé, fazer você perder peso, tirar a gordura no fígado e ensinar você a ter equilíbrio espiritual e físico. Conto um pouco das minhas experiências sobrenaturais, sonhos, visões. Uma história que por mim mesmo não teria condições e nem criatividade de escrever, mas somente o Espírito Santo poderia fazer isso. As ligações e conexões que você vai ouvir vai constatar que não teria como serem coincidências. Existia algo por trás, igual no livro de Esther, onde o autor se escondia atrás da cortina. Que o meu testemunho e da minha família seja de inspiração para você. Tudo é pela rica e preciosa graça dele. Esse testemunho tem duas partes, a espiritual, a caminhada até eu conseguir a receita. E digamos que a outra seria a mais técnica, que eu ensino como preparar a mistura secreta e os resultados. Indico que você escute as duas partes. Para entender todo o processo, eles são complementares. Caso você queira ir para a segunda parte, você vai ter resultado, porém não vai usar 100% do potencial da receita. Que nosso Rei, Jesus e o Espírito Santo possam ajudá-los através desse testemunho a alcançar suas metas espirituais e físicas. Uma mensagem celestial, onde eu, um pobre pecador, fui agraciado de contar e experimentar. Deus seja louvado. O primeiro encontro. Aos 16, 17 anos, conheci Jesus através dos irmãos da igreja do bairro do Turu, onde fui bem recebido e tive boas experiências com nosso mestre e irmãos. Sinto falta dessa época. Não tem uma época que você gostaria de voltar? Sim, essa época eu queria voltar. Um abraço a todos os irmãos. E assim não vou me atentar a aprofundar a esse período. Só quero que você saiba que tive o primeiro encontro com o Rei e seus bastidores. A primeira leitura da Bíblia, a primeira ceia, a primeira célula, o primeiro batismo. Quero que você saiba que não foi só uma passagem rápida, mas que eu tive muitas experiências, e para uns eu era um exemplo a ser seguido. E assim eu me afastei, por um conjunto de fatores que poderia contar em outro testemunho, caso vocês tenham curiosidade, mas apenas para amadurecimento da igreja, nada de fofocas. E eu me afastei logo quando entrei na universidade, passei em filosofia, na Universidade Federal do Maranhão. Sei bem o que deve estar pensando, e sim, o ambiente ajudou muito. E assim, nas leituras exaustivas dos livros de filosofia, depois de um tempo, eu comecei a sentir umas dores no peito, na direção do coração, bem parecido com a dor de gases. Na época tive muito medo de morrer. As pessoas dizem que quando a pessoa sente dor no coração, já está à beira da morte. Nessa época fui em vários médicos, cada um dizia uma coisa. E demorou uns 2 meses para saber o que eu tinha ou aparentava ter. Mas já era um sinal de uma doença espiritual, os médicos da Terra não estavam achando a causa da dor. Hoje eu sei que estava procurando no lugar errado. Dentre os últimos, fui em um psiquiatra, pois desconfiaram da síndrome de pânico. Mas claro que eu entrava em pânico, meu coração estava doendo. Hoje dou risada, mas na época foi dureza. E, consequentemente, passaram Rivotril, mas a dor continuava. Até que um dia fui no cardiologista da minha avó, Dr. Wagner. Na época ele me passou um remédio, um placebo, que melhorou as dores, sempre que sentia as dores. Quando eu tomava, passava no mesmo instante, mas lá na frente você vai saber por que estou contando essa parte. Durante o primeiro e segundo períodos da faculdade, eu ainda não bebia. Estava afastado da igreja, só que não bebia, mais por causa do remédio. Depois de um tempo, frequentando as calouradas, bares e o famoso reviver, que comecei a beber. Sem Deus, não tem como frear um jovem em qualquer faculdade. E o resultado você já sabe. Consequentemente, comecei a tomar vinho, um gole ali e outro aqui, e não acontecia nada. Às vezes era só na sexta, outra vez na quarta. Logo quando percebi, já era todo dia depois da aula.
e sim, sentindo as palpitações e tomando remédio. E depois disso, passei uma boa parte da minha vida, de ressaca em ressaca, final de semana após final de semana, bebendo, fumando, entorpecido, querendo sentir tudo e ao mesmo tempo nada. Ah, só Deus sabe como eu procurei a morte, indiretamente, é claro. E assim, por várias vezes que bebia e ficava vendo o ambiente ao meu redor, era como se fosse um déjà vu, era como se repetisse o mesmo lugar, as mesmas pessoas, o mesmo bar, as mesmas músicas, estava encoberto de um véu da escravidão e gostava de ficar preso. E às vezes tinha uns lapsos de consciência e pensava: o que estou fazendo aqui de novo? Eu via pessoas mais velhas e sabia que a vida delas estava sendo essas por um bom tempo. E pensava: será que vou ficar assim? Era apenas um pequeno lapso, que esquecia depois de uma tragada ou um gole de qualquer coisa. Acredito hoje que era o próprio Deus, fazendo eu pensar. Ele é o verbo, e a etimologia da palavra verbo é logos, que pode ser traduzida como pensamento, razão, racionalidade, pensar com clareza. Um dos principais atributos de Deus é te fazer pensar, despertar a pensar. Lembram do filho pródigo, quando caiu em si? É dessa maneira. Mas nessa época, eu ainda não tinha voltado para a casa do pai. Eu ainda estava literalmente comendo migalhas. Meu anel, a nova aliança, minha roupa, vestes novas e minha sandália, o evangelho, ainda estavam me esperando. O meu banquete estava à minha espera. Nessa época, para sustentar essa vida, além da minha avó e mãe, eu trabalhava. Passei por vários empregos, sempre foi com o atendimento ao público, garçom, vendedor e atendente. Se Neemias pode, eu também posso. Mas como garçom, me sai melhor. Atendia e ainda atendo as pessoas como ninguém. Gosto de servir bem. E em 2022, por volta dos meses de agosto e setembro, estava bebendo bem mais do que o normal. Estava passando por várias crises, até que eu viajei para relaxar, apenas para fugir da dor. Mas a dor que se foge através de entorpecentes é apenas uma sujeira que você vai deixando de lado e não limpa, vai acumulando até esse lixo te engolir, e caso você saia vivo, terá muitas cicatrizes, profundas cicatrizes. Nessa parte eu estava comprando brigas que não eram minhas. Não irei mais fundo, mas eu quase entrei para uma facção. Eu, inocente, não sabia como funcionava. Só depois de um tempo eu vi que foi mais um livramento que Deus me deu. E assim, nessa sinergia do caos, festas, substâncias e muito rock and roll. Em um belo dia, amanhecendo com os amigos, apareceu um homem misterioso com cordões e chapéu diferente, um amigo de um amigo. E assim, depois das apresentações e muita bebida, eu falei com ele o que eu estava passando, que queria mudar isso, estava desempregado. Nesse momento, tirava diária em um boteco. Eu queria que as coisas mudassem. E assim ele se demonstrou disposto. Satanás sempre estará disposto a te ajudar a resolver teus problemas de forma rápida, sem custo, entre aspas. Eu não me lembro bem. Não sei se ele se apresentou como pai de santo ou filho, ou representante da Umbanda ou Candomblé. Me lembro de algumas coisas. Ele falava com muito sorriso e feliz sobre os 7 infernos e os 7 príncipes. Meus amados, eu não sei como explicar, mas ele falava com uma naturalidade, algo tão natural, suave, sabe? Ele falou do príncipe mais importante, ele dizia o nome do anjo caído de uma forma tão boa, com um sotaque. Aquele tom pejorativo que conota ao pronunciar tinha ido embora. E como jovem tolo, eu fiquei fascinado. Por mais uma experiência, nem que seja de ir ao submundo. Mas calma, a história não acabou. A noite foi indo, e comecei a falar das minhas experiências, meus sonhos macabros para ele. E assim, desde pequeno tenho lapsos do meu dom, começou a aflorar desde cedo, que agora eu entendo. Eu sonhava e depois acontecia. Me sentia mal em vários lugares sem saber. Eu tinha uma sensibilidade que ao passar dos anos foi aflorando, mas achava normal. Já na época da igreja tive algumas visões. Uma delas eu estava com um irmão da igreja. No fim da tarde, eu vi várias serpentes ao meu redor. Todas as serpentes apontadas para mim, de comprido. Na época não entendia nada. A pior serpente é aquela que te mata abraçando, hoje eu entendo. E falei esses sonhos esquisitos para ele, que me lembrava até hoje. Algo que aprendi, que se você tem um sonho, e ele se repete várias vezes, ou você não esquece o sonho, é porque é importante. Anote em um papel, que algum dia você vai entender. Em seguida irei descrever 2 sonhos. Um da minha mãe, logo quando entrei na igreja, e o outro logo depois que saí. Cada sonho foi por volta de 8 a 6 anos atrás. Um da minha mãe, o mais antigo, e o outro meu.
Primeiro sonho. Ela estava em um campo, com grama, e nessa grama tinha várias covas, parecido com um cemitério. E ela via uma cova rasa, e uma entidade com capuz e uma foice. Quando chegava mais perto, o ser estranho se mostrou como uma caveira bem antiga, e ele estava enterrando alguém. Um menino, e faltava apenas uma pá com areia para encobrir a pobre criança. Quando chegou perto, para surpresa dela, era eu. Já com aspecto de morte, pálido, quase verde, e na mesma hora ela me desenterrou, tirou a areia, e sim, eu ainda estava vivo, estava acordado, porém dormindo espiritualmente, sem consciência, sem Cristo. Hoje eu deduzo que estava sendo enterrado vivo e não fiz nada, somente aceitei a minha sentença. O sonho acabava com eu de pé, andando rápido, e me afastava dela caminhando para frente. Ela ficava de longe me olhando. Nesse período ela estava afastada de Deus e eu no meu primeiro encontro. Quando ela acordou, foi correndo para meu quarto. Me acordou desesperada, chorando e me perguntando se estava bem. Depois de um sonho desses, quem não ficaria em pânico? Hoje sei que era somente um prelúdio do que viria. Segundo sonho, eu estava em um local parecido com a cidade de Alcântara, município próximo de São Luís, onde tem muitas ruínas e portais. Nesse sonho, um filhote de gato me seguia. Era bem bonito, um siamês. E onde eu andava, o gato me seguia. E andando nessas ruínas, eu parei em um casebre com uma lâmpada daquelas laranjas. No casebre vi um ser estranho, parecido com o do sonho da minha mãe. Ele era todo preto, flutuava no ar, carregava algo, só que um detalhe, ele estava de frente para um cemitério. Tive muito medo no sonho, só que a criatura não virava para mim. Ficava com o rosto vidrado no cemitério, e relatando esses sonhos para o homem misterioso, ele falou que esse ser era uma entidade, que possivelmente eu era filho dele, o vigia dos mortos. Continuando o sonho. Nesse ambiente macabro, de repente tudo mudava. O chão parecia tremer, a luz laranja ficava vermelha. Comecei a perder os sentidos, a cair no chão, mas ao mesmo tempo eu senti que meu corpo era tomado por algo. Como posso descrever para você? Eu estava consciente, estava vivo, mas não controlava meu corpo, mas sabia que outra coisa estava me controlando. Luzes vermelhas piscando, acordei com uma sonora e grave risada, digna de filme. Quem já teve paralisia do sono, a sensação é bem parecida. Anos se passaram. Eu relatando a ele. Tive a revelação. Sempre achei que o ser que me possuía era aquela entidade macabra que ficava de frente para o cemitério como se estivesse em guerra, que guardava o mundo dos mortos. Mas não foi ele que fez isso. Lembram do gato? Simulation. O inimigo é assim, vem como ovelha. Fica do seu lado quieto e manso, andando contigo, te ajudando, captando os teus planos, para na hora certa agir e dar um golpe fatal e você nem saber de onde veio a facada. Fiquei naquela noite contando esses relatos para este homem enigmático, com chapéu de samba. Depois de muita conversa, já amanhecendo, ele me dá o conselho, aquele conselho para mudar minha vida. Que se eu quisesse abrir meus caminhos, era para eu fazer o seguinte: iria comprar uma bebida bem cara, uma vodka ou whisky de boa qualidade, e iria colocar em uma esquina ou encruzilhada. E assim, eu gostei da ideia. No mundo espiritual eu já tinha decretado, já tinha falado sim, e meu Jesus sabia disso. Meu coração disse sim, tinha autorizado, mas Deus, com sua infinita misericórdia e graça, me concedeu um livramento. A data da conversa, dia 10 de setembro de 2022. Paremos agora neste momento do testemunho e voltemos para 2021. Nessa época, morava no Turu com minha mãe e minha irmã. Nessa época, ela já tinha voltado para Jesus. Hoje, para a graça do bom Deus, ela é pastora. Em um certo dia, ela foi à casa de uma parente e iria dormir lá. Horas, oportunidade perfeita para um jovem desequilibrado aprontar. Chamei uns amigos, falei para eles que poderiam dormir. Compramos cerveja, comida, fizemos a farra nesse dia. E o tempo passando, a mensagem chega. Estou voltando agora para casa. Meia-noite ela chega botando todo mundo para fora. Nesse dia eu fiquei com tanta raiva e tanto ódio. Nesse dia peguei as bebidas e meus amigos e desci para a praça. No dia seguinte, depois de uma intensa ressaca, falei com ela calmamente. Mandei ela sentar. Falei tanta coisa para minha mãe e disse que eu não era mais filho dela, para ela nunca mais me procurar. Arrumei minhas coisas e fui para a casa da minha avó. Depois desse dia, nunca mais falei com minha mãe. Nesses dias de trevas, eu não sabia, mas depois que voltei para Jesus, soube que muitas pessoas já nessa época sombria já estavam orando por mim, família e amigos.
Me lembro da minha tia Silvia, uma grande mulher e guerreira, mesmo doente. Relatou que Deus mandou ela orar durante um mês pela minha vida. Então, meus amigos, continuem orando e intercedendo pelos seus. Deus está ouvindo. Enquanto houver vida, há esperança. Tenham esperança. Esse testemunho é sobre isso. Esperança. Voltando para a história, passaram-se 6 dias. Dia 16 de setembro, saí para beber, como de costume, eu e meu amigo. Dias depois, ele me falará que eu disse que eu não aguentava mais essa vida. Mas é bem provável que eu estava bêbado e não lembrava dessa conversa com uma luz no fim do túnel. O dia passou. Dia 17. Chega uma mensagem de um colega do trabalho, para eu tirar uma diária no lugar dele. Na mesma hora eu me prontifiquei. Ora, a oportunidade perfeita de fazer dinheiro e fazer minha oferenda. Estava decidido a abrir meus caminhos. Eu fico imaginando Deus nessa hora balançando a cabeça, dizendo: ai, meu eu do céu. Acreditei que seria mais um dia normal. Estava curando da ressaca do dia anterior. Almocei, tomei banho, tudo normal, aparentemente. Mas quem já viu a história de Chernobyl? Aquele silêncio, depois de várias decisões erradas, em uma hora colapsa. Sai de casa. Fui pegar o ônibus Bandeira Tribuse. Ele estava vazio, era um sábado. Já nos ônibus, eu comecei a ter um formigamento nas pernas. Depois de me mexer e nada do formigamento passar, depois os pés e as regiões genitais pareciam ficar dormentes. Naquele momento começar a ficar preocupado, pedi uma água para um passageiro, tomei o bendito remédio. Mas nada de melhorar. Comecei a ficar tonto, tentei ficar quieto para melhorar. Mas nada. A cidade passava por mim. Com o meu último adeus estava cada vez mais tonto e confuso, cambaleando, pedi parada e desci ali perto do Vicente Fialho. Parei em uma padaria. Pedi para ir no banheiro, falei que estava passando mal. Logo quando saí do banheiro, falei para chamarem a ambulância. Depois caí na padaria, fiquei no chão gelado, esperando. Ali só sairia de ambulância. Naquele momento, uma coisa que ficou na minha mente foi as pessoas irem comprar pão e me vendo lá, e vivendo suas vidas e eu morrendo como se eu não fosse nada. Isso me marcou muito. Naqueles momentos no chão, tive força para mandar mensagem para uma amiga e irmã Maria. A mensagem dizia: peça perdão para a mãe da minha filha por mim. Cuida da minha filha, protege elas. Fiz ela prometer, mas ela respondeu que eu mesmo iria dizer isso para elas. Sim, meus amigos, nesse tempo de sombras, uma luz apareceu na minha vida, um ser tão puro e tão lindo, surgiu do caos que era eu, um anjo do céu. Mas como? Eu não entendo, mas minha Alice veio contra tudo e contra todos. Minha aurora, minha luz que ilumina meus dias mais negros, uma luz que deixei de lado. Não queria nem mesmo que ela soubesse que tinha um pai assim, tão desequilibrado como eu era. Me afastei. Me lembro depois de uma moça que trabalhava em uma farmácia perto da padaria. Eu falava: eu não quero morrer, eu não quero morrer. As lágrimas caíam e ela me confortava, tirando minha pressão e dizendo: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, você não vai morrer, não hoje. Aquela voz me acalmou por um momento. Logo após, liguei para minha irmã, falando a minha localização e que estava passando mal. Nesse frenesi, luzes vermelhas aumentavam, aquele som chegava mais perto. Eram meus anjos, meus salvadores. Assim pensei. Na ambulância, eles me perguntaram algumas coisas e me lembro que falei que tinha um problema de pressão e tomava remédio. Chegando na unidade de pronto atendimento, eles fizeram o primeiro atendimento e falaram que eu tinha depressão, que tinha tomado remédio. Eu estava na cadeira de rodas. Naquela hora eu quase saltei da cadeira. Disse para eles que eu tinha problema de pressão alta e não depressão. Misericórdia. O pobre não pode descansar nem um pouco, nem um dia de paz. Mas agradeço a eles, as meninas da padaria e a todos naquele plantão que me ajudaram naquele fatídico dia. Em seguida, minha mãe chegou. Sim, minha mãe, Márcia Maria Ribeiro Silva. Quando vi aquele olhar ali, meus amados, doeu. A pessoa que eu escarneci estava ali. Acredito que o Evangelho é isso. Por mais que as pessoas não mereçam, você está lá pronto para ajudar. Quantas vezes você não cuspiu em Jesus? Depois que ela chegou, fui atendido pela médica e ela fez um eletro. O eletro, aquele equipamento para averiguar seus batimentos. Quem já fez eletro sabe, é uma máquina para medir seus batimentos. O ambiente era uma sala comum, branca, sons de hospital, sons metálicos e um murmúrio.
E como já tinha feito alguns, esse seria somente mais um. Só não sabia que seria o último. Eu tenho certeza que seria. Lembrar desses momentos dói. Vocês se lembram do sonho da minha mãe? Estava esperando a última carrada de areia. Em seguida, o técnico colocou aqueles pregadores em todo o corpo, e a cada minuto que passava eu sentia mais frio. Mas era um frio que nunca tinha sentido antes, chegava nos ossos. Tremia muito, não conseguia ficar parado. Meus pés e mãos tremiam muito. Minha mãe estava de um lado para outro. Existem relatos que o beijo da morte é frio. Mas, amados, essa história de que se passa um filme da sua vida antes de você partir não colou comigo. Eu só sentia frio. E ao meu lado, minha mãe estava orando, simbolizando o Espírito Santo, intercedendo por mim. Nesses instantes, comecei a tremer a cada 3 segundos. Estava aumentando a tremedeira. E nisso, o aparelho começava a apitar. Eu sabia que algo não estava normal. Agora tinha certeza que estava indo embora. Ela olhando desesperada para o monitor do aparelho. O técnico sem entender, e eu olhando aquela parede branca. A hora chegou. Minha mãe estava em lágrimas. Eu sabia que tinha chegado e era hora de pedir perdão. Me perdoa, minha mãe, me desculpa. Perdoa, perdoa. Ela nervosa, nem respondeu. Ela sabia que eu estava indo embora, mas não para o Pai, mas para a sentença do pecado. Naquele momento, o técnico saiu, achando que o equipamento estava falhando. Sim, meus caminhos estavam abertos, mas para a morte. O tempo para. Olhem as circunstâncias. Eu morrendo, minha mãe vendo seu filho desviado sucumbir. O dia que estou escrevendo esse testemunho já é madrugada do dia 30 de julho, às 4h49. Estava ouvindo louvores aleatórios enquanto escrevia. Amados, Deus é lindo, Ele é muito real. No exato momento que estava descrevendo sobre meu quase fim, uma música surgiu no fundo chamada Tetelestai, de Isadora Pompeu com Carol Tauber. No exato momento que estou escrevendo, a cantora citou 2 Coríntios 15, versículo 55. Onde está, ó morte, tua vitória? Quando eu ouvi, parei de escrever. Quando chegou na parte da filha de Jairo, ela grita, Talita cumi. Sim, ele iria me ressuscita. Ele me ressuscitou. Agora em lágrimas. Obrigado, meu pai. Nunca serei digno do teu cuidado, do teu amor. Obrigado por ser meu Emanuel, de não ter desistido de mim. Estava morto, mas tu veio, me ressuscitou para a vida. Esse é o Deus, que para muitos é somente uma coincidência, mas para quem tem a sensibilidade percebe ele nos pequenos detalhes. Mas por que Jesus falou Tetelestai? Eu tive uma chance, há 2000 anos atrás. Meu rei venceu por mim. Ele me salvou. É meu mestre. Educado como sempre, bateu na minha porta mais uma vez. Voltando. Sabe aqueles momentos decisivos da nossa vida? Vou ou não vou? Às vezes é uma escolha de uma casa ou faculdade. Dizer sim para o marido. Aqueles segundos antes de você colocar o dedo no gatilho. Aqueles segundos antes de decidir algo para mudar sua vida. Esse momento chegaria na minha mesa. Que hora oportuna. Minha mãe abre a boca, de lá sai ribeiros de águas vivas e também o Hades. Um ultimato, vida ou morte, bênção ou maldição, reverberando em uma única direção, eternidade. O que escolher? De uma boca trêmula saíram: Você aceita Jesus Cristo como teu Salvador? E assim, meus amigos, não posso mentir para vocês. Por um segundo eu hesitei, franzi a testa. Pois de todas as palavras que poderiam sair daquela boca, nunca teria pensado que sairiam essas. Que ironia, 2 pessoas que eu escarneci, me dando mais uma chance. Depois que pensei, falei para ela: Está na hora de voltar, né, minha mãe? Não sei se pensei ou falei, mas era isso que sentia. Estava na hora de voltar para casa. Eu caí em mim. E assim, em seguida disse a palavra mais rica que poderia existir. Nenhum ouro ou pedra preciosa é comparada a essa palavra. Cada letra, cada som está ecoando até hoje na eternidade. Sim, 3 letras que mudaram tudo. Naquele momento, volto a respirar. Tudo muda. Mais uma vez respiro. E mais. E mais. O rosto da minha mãe brilhando de felicidade. A máquina estabilizava. O frio indo embora. Um calor surgindo. A vida chegando. O jogo tinha acabado e somente um ganhador e um perdedor. A morte voltando triste, cabisbaixa. Porque alguém fez um gol de placa. O homem branco estava de volta à administração. Eu, de volta para casa.
que estava bagunçada, precisando de vários reparos, acima do peso, e mais lá na frente descobri que um órgão já estava falhando. Naquela noite tive uma overdose. Meu fígado estava pedindo socorro. Em seguida, aquela promessa seria cumprida, pedi para minha mãe para eu falar com a mãe da minha filha. Com muita vergonha e choro, pedi perdão. Uma coisa digo a vocês: vocês irão identificar se uma pessoa está com Cristo se ela exalar perdão. Tanto pedir ou liberar, esse é um grande sinal da obra que somente o Espírito Santo pode fazer. Encerro essa parte contando a minha volta para casa. Cheguei de ambulância e saí andando da unidade de saúde para a glória de Deus. Pegamos um Uber e no carro um louvor saía. O motorista estava sintonizado na rádio evangélica do Maranhão. Jesse Aguiar dizia: "A tua história foi escrita para inspirar." Quando você pensou, acabou a história, não tem mais jeito. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só para trás. Nem tudo que é mal vem para a morte. É para você crescer. Quando você estiver em uma encruzilhada da sua vida, ou uma rua sem saída, olhe para cima, ele ainda está lá. Agora deixa o relato da minha mãe. Ela vai falar do ambiente que estava sendo formado para esse momento. Já está chegando na parte final do testemunho. O desejo do meu coração é que sua fé aumente através desse testemunho. Pare, volte para Deus enquanto há tempo. Estamos perto da sua volta. Costumo dizer que Deus me deu essa chance, mas não quer dizer que Ele vai fazer isso sempre comigo ou com outras pessoas. Ele pode te dar inúmeras chances, mas se não der, Ele vai continuar sendo Deus. Justo e bom. Escolha logo a vida. Volte logo para Jesus. Não deixe chegar até onde cheguei. Neste dia, diga sim para Jesus Cristo de Nazaré. Faça essa oração. Senhor, Tu conhece meu coração. Eu escolhi me afastar de Ti. Tu sabes por onde andei, as coisas que fiz. Me perdoa, Senhor. Me dê mais uma chance. Me dê mais uma oportunidade de Te conhecer e viver uma nova história contigo. Reescreve hoje meu nome no livro da vida. Meu Yeshua HaMashiach, eu Te escolho como Salvador da minha vida, para sempre e sempre. Rei do Universo, que a Tua vontade prevaleça. Cuida dos meus passos. Tira os meus medos e ansiedades. Lava-me mais uma vez, que eu fique aos Teus pés para sempre. Procure uma congregação mais próxima. Agora conto a parte onde mostra os laudos da doença. Depois que descobri a gordura no fígado e a fibrose hepática, clamei a Deus por socorro e Ele me respondeu. Um belo dia estava dormindo em uma rede. Quando acordei, eu ouvia uma voz. Um sussurro. Você vai ficar bom tomando o chá da casca de laranja que sua avó faz para você e também é de onde vai tirar seu sustento. Na época eu sentia muita dor na região do fígado e só passava depois que eu tomava o chá. Nessa época estava pesando quase 100 quilos. Durante uns 2 a 3 meses tomei o chá e emagreci uns 6 ou 7 quilos. E pesquisando sobre o assunto de produtos que tiravam a gordura no fígado, uma senhora me mandou tomar berinjela triturada ou a água da berinjela em jejum. Foi aí que comecei a perder peso, muito rápido. Eu tomava a berinjela triturada pela manhã e de tarde, depois chá de manhã, de tarde e de noite. Depois de uns dias, fui secando e parei nos 70 quilos. Um detalhe importante, nessa época eu não fiz nenhum tipo de exercício, pois por conta da gordura no fígado, e quem já teve sabe, me sentia muito tonto, parecido com uma labirintite. A sensação era como se eu estivesse em um navio em alto mar, e por isso não conseguia ficar de pé. Eu que fiquei de cama do mundo físico, porém no mundo espiritual, estava de pé. Orando, louvando, lendo a palavra, me purificando. É essa uma das diferenças desse testemunho. Existe hoje várias ervas que ajudam a emagrecer, a casca de laranja e a berinjela já é comprovada cientificamente que tem propriedades de desintoxicação e ajuda o fígado. Mas a revelação que me foi dada era que meu fígado espiritual estava doente, pedindo socorro. Consumia muita besteira através dos olhos, ouvidos e boca. Com o que tua alma tem se alimentado? O grande lance foi Deus ter me mostrado meu desequilíbrio espiritual total, que começa pelo que eu assistia. E sim, assistia muita pornografia, séries, filmes. As músicas eram proibidão do pior tipo. O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem consumido? Quando parei de maltratar meu fígado espiritual e comecei a comer o pão da vida e a beber o rio de águas vivas, comecei a emagrecer e ter equilíbrio. Comecei a ver muitas pregações, livros de teologia, muita oração, vigília, cultos. Lembro que todo dia minha mãe me chamava para orar e cantar hinos da harpa. Na época não gostava, hoje não vivo sem. Pelo sangue somos redimidos.
sim pelo sangue carmesim. E foi esse o padrão que tive. Comecei a fazer o detox espiritual, junto com o chá da casca de laranja e a berinjela. Até chegar nesse resultado dessa revelação, demorou um pouco. Hoje eu entrego a vocês de bandeja, basta obedecer. Pare de maltratar seu corpo. Comece hoje a ver coisas edificantes. Volte a ler a Bíblia, leia livros bíblicos, pregações. Volte a estudar, faça um curso de teologia, isso com a disciplina da mistura. Vai te fazer melhor. Volte a ter equilíbrio na alma, no corpo e no espírito. Sobre o chá, não tem muito segredo. Use qualquer tipo de laranja. A sua casca coloque para secar, pode ser no sol ou também ao ar livre. Deixe ficar seca. O melhor é deixar ficar crocante, mas nem sempre fica. Uma medida de 50 gramas para meio litro de água, coloque no fogo médio, até a água ficar alaranjada e sair um aroma do chá. Depois, tampe a panela por 5 minutos. Beba pela manhã, tarde e noite. A berinjela, coloque pedaços dela em uma recipiente com água, de um dia para outro. Tome em jejum essa água. Quando tomar ela triturada no liquidificador, coloque uma banda de limão junto. E tome em jejum. Eu misturava a água da berinjela, junto com 2 rodelas de berinjela e a banda de limão, e passava no liquidificador. A dificuldade é achar as cascas de laranja. Procure na sua cidade pessoas que vendem suco de laranja nas ruas. Elas vendem a casca. Ou consuma laranja, bastante laranja, fruta faz bem também. Se me ouvires, verás a glória de Deus na sua vida. Seja paciente, em 2 semanas você verá o resultado. Um contra que eu detectei era que ia muito no banheiro. Mas a gordura tinha que sair de algum jeito. Que Deus os abençoe. Chegamos ao final deste testemunho repleto de desafios, milagres e a inesgotável graça de Deus. Você já parou para refletir sobre os caminhos que sua vida tem tomado? Quais escolhas você tem feito que te afastam do verdadeiro propósito que Deus tem para você? Será que está na hora de reavaliar suas prioridades e buscar um equilíbrio entre o espiritual e o físico? O que você está esperando para dar o primeiro passo rumo a uma vida mais plena e abençoada? Como seria a sua vida se você decidisse hoje mesmo confiar plenamente no Senhor e permitir que Ele guie cada uma de suas decisões? Convido você a aplicar todo esse conhecimento na sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode começar a mudar hoje. Abra seu coração para Jesus Cristo e permita que Ele transforme suas lutas em vitórias. Compartilhe nos comentários como você pretende aplicar essa mensagem e quais mudanças deseja ver em sua vida. Vamos juntos construir uma comunidade de fé e apoio mútuo. Se você foi tocado por este testemunho, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo e crescendo espiritualmente. Juntos, podemos alcançar nossas metas espirituais e físicas, fortalecidos pela Palavra de Deus e pela união de nossa comunidade. Comecei a questionar minhas crenças e decidi colocar Deus de lado, pois sentia que Ele não estava me ajudando. Estava resolvida a trilhar meu próprio caminho, dependendo apenas de mim mesma. Desenvolvi uma relação profissional com um fotógrafo da revista, que se tornou um mentor para mim. Ele realmente valorizava minha personalidade e me incentivava a ter sucesso. Recebi a oportunidade de fazer um teste para Playmate para uma edição especial em Louisiana. Via isso como uma oportunidade de servir a Deus, apesar dos desafios e da escuridão que sentia no trabalho. Até personalizei uma camiseta da Playboy com a frase "Deus ama a Playboy", como uma forma de expressar minha fé cristã nesse ambiente. Não percebia o quão contraditório e enganoso era esse ambiente. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.